Olá pessoal, que Jesus envolva a todos em muita luz. Estamos iniciando mais um estudo da obra Gênese, codificada por Allan Kardec, a última das 5 obras de Kardec. E antes vamos fazer o nosso preparo e a prece inicial. Preparo, como sempre, da obra Tempo para Entendimento, de Francisco Cipriano e Irmã Germana, pela psicografia de Celi Durão. E a mensagem de hoje é Fases. Hoje quero lhes falar sobre fases. De 7 em 7 anos, o ser humano sofre uma mutação. Assim também a Terra. De tempos em tempos são renovados propósitos e acontecimentos foram previstos por espíritos que encarnaram com o propósito precípuo de advertir as gerações futuras. Nossa Mãe Santíssima, em diversas partes do mundo, leva suas mensagens de amor e fé. Quero que vocês pensem grande. Quero pedir a vocês para enfrentarem fases de suas vidas com paciência, tolerância, certeza de poderem superar aquelas mais sofridas. Sempre lembro a vocês para contemplarem a natureza. O mar é restaurador. Há quanto tempo muitos de vocês não contemplam? Muito menos banham-se em suas águas poderosas, curadoras. Aqueçam-se ao sol, bebam as águas fluidificadas. Alimentem-se de ervas, frutas, nunca abusando de alimentos muito condimentados. Uma refeição balanceada com legumes, carne branca, evita muitas doenças. Alimentem-se do amor de seus familiares, de seus amigos, de seus companheiros. Alimentem-se das palavras de Jesus, sorvam a delicadeza de Maria em suas preces. Busquem a alegria de viver, não se abatam com o sofrimento. Muitos conselhos são dados, recebam-nos com o imenso amor que os bons espíritos espraiam sobre vocês. Se eles puderem lhes servir como guia de conduta, ficamos muito contentes, pois nesses anos os trabalhos serão intensificados e vocês são privilegiados por receberem advertências, ou melhor, orientação. Advertência tem uma conotação de imposição. O terceiro milênio está e o homem tem pouco tempo para mudanças. Cada um de vocês deve ser portador das mensagens de amor e fé. Comecem a trabalhar hoje. Fiquem na paz de Jesus e de São Francisco de Assis. Então, é nessa vibração que vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, Francisco de Assis, a Maria, e a todos que trabalham pela mudança do mundo, pelo coração humano, mais voltado para o amor, para o bem, para o conhecimento, e que nós nos esforcemos para superar as nossas fases de dor, fases difíceis, onde ainda não estávamos voltados para o amor. E olhemos com confiança para a frente, assumindo o compromisso com Jesus de nos transformarmos pelo amor. Que Ele nos ampare, nos dê força, nos guie, nos inspire no estudo de hoje, graças a Deus. Então, pessoal, nós vamos dar continuidade à Gênese, nós vamos iniciar o capítulo 10, a Gênese orgânica, mas antes, conforme eu tinha dito, vamos dar uma passeada bem rápida pelo capítulo 9, finalizando aquela parte da geologia, das transformações no mundo, só comentando algumas coisas rápidas aqui. Então, esse capítulo 9 fala das revoluções do globo. E diz assim no item 1: os períodos geológicos marcam as fases do aspecto geral do globo, por efeito de suas transformações, porém, exceção feita do período diluviano, que traz os sinais de uma súbita transformação, todos os outros se cumpriram lentamente e sem transição brusca. Durante todo o tempo que os elementos constitutivos do globo levaram para tomar seu lugar, as mudanças deviam ter sido gerais, uma vez consolidada a base. Não havia a produzir senão modificações parciais na superfície. No item 2, além das revoluções gerais, a Terra passou por um grande número de perturbações locais, que mudaram o aspecto de certas regiões.
tal como para outras, duas causas contribuíram para tanto, o fogo e a água. Então ele está dizendo o seguinte, que nós tivemos períodos que foram muito lentos, milhões e milhões de anos, exceto o período diluviano, onde algo aconteceu assim de forma muito brusca. E hoje nós sabemos, no século XXI, que há cerca de 65 milhões de anos caiu um grande asteroide, onde hoje fica a península de Yucatán, no México, e que a vida dos dinossauros foi aniquilada, toda a superfície do globo teve uma mudança repentina. Fora esse período, que é caracterizado por essa catástrofe, um cataclismo global, todos os outros períodos foram muito lentas as transformações. Aí nós vimos que se formaram aquelas camadas, as estratificações no solo, caracterizando cada um desses períodos. E ele diz também que as revoluções foram globais, ou seja, essas mudanças aconteceram no mundo todo. Mas no restante do capítulo ele vai dizer que existem as revoluções localizadas também. E vai citar os terremotos, os vulcões, porque ao longo da história nós tivemos essas revoluções localizadas. Não estamos ainda isentos, no século XXI, de acontecerem grandes terremotos. Tem acontecido isso. Erupções vulcânicas. Nós temos muito receio, hoje em dia, dos supervulcões. O que é um supervulcão? Vocês têm um vulcão, como todo mundo conhece, aquela montanha, né, que se formou, aquela elevação do solo, e onde aquele magma que está no centro da Terra flui e é expelido pela pressão interna na Terra dos gases por aquele ponto da montanha, né, que tem um furo em cima, que são os vulcões. E dependendo da intensidade desses vulcões, pessoas em volta hoje são evacuadas, mas infelizmente ainda desencarnam pessoas pelos vulcões. Nós tivemos no passado no vulcão Vesúvio, algo que marcou muito a história, que é muito assim, sensível a nós espíritas, né? O nosso Públio Lentulus. Quem foi Públio Lentulus? É a encarnação passada do espírito Emmanuel. Ele estava lá naquela região do Vesúvio e ele desencarnou na época, o senador Públio Lentulus, pela erupção do Vesúvio. E hoje existem lá na Itália, né, aquelas verdadeiras estátuas, que são seres humanos que foram tomados de forma repentina pela lava e que mantiveram aquela forma. Uma daquelas estruturas físicas, um daqueles seres humanos, não se sabe qual delas, é o nosso querido Emmanuel, que hoje, a gente sabe, está reencarnado em São Paulo. Reencarnou no ano 2000, então estamos aqui em 2020, está completando 20 anos deste ano, nosso Emmanuel. Então nós temos grandes eventos localizados, e que é disso que trata esse capítulo, que eu estou pulando, então. Só vou destacar aqui também que ele fala da precessão dos equinócios como uma possibilidade de mudança de clima. O que é a precessão dos equinócios? A nossa Terra gira em torno de um eixo, né? Mas ela não gira assim apenas em torno do Sol. Ela também tem um movimento como se fosse um peão. Ele dá uma volta aqui. Essa volta que esse eixo dá, do ponto inicial até o ponto final, que é chamada da precessão dos equinócios. Vamos lembrar daquele peão bambaleando? É isso aí que seria a Terra. Ela, na verdade, gira assim em torno do Sol. Então, esse giro leva quase 26 mil anos. Ele é muito lento, né? O eixo da Terra faz isso. Mas isso afeta o clima, afeta a visão do espaço, das estrelas que nós podemos ver, tá bem? Então, isso seria a precessão dos equinócios. Eu vou pular, então, o capítulo 9. Eu comentei que nós só faríamos breves comentários sobre ele, destacando, porém, o item 14.
que diz o seguinte, ainda do capítulo 9, e isso nós vamos rever mais à frente. Fisicamente, a Terra já teve as convulsões de sua infância. Ela entrou agora num período de estabilidade relativa, no período do progresso pacífico que se realiza pela reprodução regular dos mesmos fenômenos físicos e pelo concurso inteligente do homem. Porém, ela ainda está em pleno trabalho de gestação do progresso moral. E isso está grifado, está em negrito. Aí residirá a causa de suas maiores comoções, até que a humanidade haja crescido suficientemente em perfeição pela inteligência e pela prática das leis divinas, as maiores perturbações serão causadas pelo homem, e não pela natureza, isto é, serão mais morais e sociais que físicas. Isso está no item 14. E isso é destacado em negrito. Os espíritos estão nos alertando do seguinte, olha, vão acontecer ainda eventos como vulcões, terremotos, isso vai acontecer. Isso podem ser violentos em algumas regiões e realizar mudanças localizadas. Porém, o que vai comover o homem, o que vai ser considerado como grande perturbação, será o próprio homem no choque de ideias, na sua transformação. Isso foi escrito no século XIX, no século XX nós tivemos 2 grandes guerras mundiais, e agora no século XXI nós estamos em plena transição planetária, no ano de 2020 vivendo essa pandemia, e as pessoas sentem que algo está mudando e que realmente algo precisa mudar no planeta. Essa sociedade velha, calcada no poder, na conquista, na guerra, no egoísmo, no poder financeiro, precisa ser deixada para trás. O que precisará ainda o homem passar para despertar para a espiritualidade? Hein? Daí a importância de nós já estarmos refletindo sobre espiritualidade, sobre a nossa transformação moral, sobre o Evangelho. Por isso é tão importante esses momentos de estudo que nós passamos juntos. Nós temos que dar graças aos céus por estarmos nos esforçando para nos elevarmos moralmente, nos conhecimentos e no amor. Então nós vamos começar o item 10, que trata da gênese orgânica. Então, já deixamos para trás a astronomia, já deixamos para trás a geologia, vamos falar agora no desenvolvimento dos seres orgânicos e já vamos estar falando da gênese espiritual. E aí nós vamos entrar em capítulos, informações maravilhosas da gênese. Antes, vou fazer algumas reflexões, vou ler só o item 1. Item 1, então, do capítulo 10. Primeira formação dos seres vivos. Houve um tempo em que os animais não existiam e, portanto, tiveram começo. Vimos cada espécie aparecer à medida que o globo adquiriu as condições necessárias à sua existência. Eis o que é positivo. Como é que se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie? Compreende-se que, a partir de um primeiro casal, os indivíduos se multiplicassem. Mas esse primeiro casal, de onde saiu? Este é um dos mistérios que se entrosam com o princípio das coisas e a cujo respeito somente se podem formular hipóteses. Se a ciência ainda não pode resolver completamente o problema, pelo menos pode examiná-lo. E no item 2, só o comecinho, uma primeira questão que se apresenta é esta. Cada espécie animal deriva de um primeiro casal, ou de diversos casais criados, ou se assim o preferirmos, germinados simultaneamente em diversos lugares. Então ele está fazendo uma pergunta, né? Isso nos lembra aquela pergunta que a gente faz de brincadeira, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ele está colocando aqui em termos do primeiro casal. Como surgiu o primeiro casal? Eles germinaram em várias partes do globo, né? E mais à frente aqui ele vai
concluir que, aparentemente, sim, que a vida surgiu, e essa é a conclusão principal. Uma vez satisfeita as condições para os organismos vivos fluírem, surgirem, a vida surgiu, de alguma forma, simultaneamente em várias partes do globo. Exatamente como surgiu, existem até hoje diversas hipóteses. Eu quero dar uma pausa aqui para comentar algumas coisas com vocês. Como eu disse antes, eu vou começar a pensar informações de outras partes para enriquecer aqui o nosso estudo. E eu queria divulgar entre vocês esse grande nome também do Espiritismo da época de Kardec, que é o nosso Gabriel Delany, que nessa obra aqui, Evolução Anímica, nos deixa informações maravilhosas para a época e que até hoje merecem a nossa reflexão. Então, Kardec, no século XIX, teve a companhia de seres como Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, ainda vamos falar dele, Ernesto Bolzano e outros. Nomes assim muito conhecidos da ciência, pessoas, espíritos, que vieram para dar base a toda a informação que a espiritualidade trazia. Alguns deles vieram depois de Kardec, e Gabriel Delany é um desses grandes nomes. Então, nessa obra Evolução Anímica, eu vou citar apenas alguns trechos aqui, tá bem? No capítulo 3, qual o título do capítulo 3? Como o perispírito pode adquirir propriedades funcionais. Ele vai falar da teoria celular, desde os organismos mais rudimentares, tá? É toda uma reflexão inspirado pelo alto que Gabriel Delany fez. Eu vou destacar só o seguinte aqui, o iniciozinho. A natureza é a grande mestra. Só ela contém a verdade. E todo aquele que saiba vê-la com olhar filosófico deve desvendar-lhe-á os secretos tesouros ocultos aos ignorantes. As leis que regem a evolução proteiforme da matéria física ou vivente atestam que nada aparece súbita e perfeitamente acabado. Nada aparece subitamente e nada aparece perfeitamente acabado. O sistema solar, o nosso planeta, os vegetais, os animais, a linguagem, as artes, as ciências, longe de traduzirem rebentos espontâneos, são antes o resultado de longa e gradual ascensão, a partir das mais rudimentares formas até as modalidades hoje conhecidas. Lei geral e absoluta dela não poderia aberrar a alma humana e constituir uma exceção. Ou seja, dentro desse processo de criação, de evolução, a alma humana não é uma exceção. Essa alma, vemos-la, passa na Terra pelas mais diversas fases, desde as humílimas e incipientes concepções do silvícola até as esplêndidas florações do gênio nas nações civilizadas. Para encerrar mais esse parágrafo, deverá nosso exame retrospectivo deter-se aí? Deveremos crer que essa alma que manobra no homem primitivo um organismo tão complicado tenha podido, de súbito, adquirir propriedades tão variadas e tão bem adaptadas às necessidades do indivíduo? E aí segue a reflexão de Gabriel Delany, onde mais à frente ele vai citar uma médium que vê uma aranha e alguém mata a aranha. E ela vê o duplo desta aranha no outro plano. É isso mesmo, alguém mata a aranha e o médium vê a aranha desencarnada. E aí ele está falando aqui dos animais e nós já estudamos aqui na Gênese, vamos continuar nesse estudo, dizendo que há um encadeamento para toda a vida. Nós passamos pelos minerais, pelos vegetais, a essência do que nós somos
foi elaborada no reino animal e surgiu o homem. Nós somos resultado de todo um processo evolutivo. E eu queria convidar vocês para um conceito novo, que eu vou trazer lá da frente da Gênese e de outras obras, inclusive mais atuais, para complementar esse estudo da Gênese, que é o seguinte conceito. Todo esse processo de evolução se dá por aquilo que, em parte, a teoria de Darwin, nos fala, que é um processo natural de evolução. A busca pela sobrevivência faz com que a primeira forma viva queira duas coisas: se alimentar e se reproduzir. É tudo que todo organismo quer fazer. Está dentro dele, desde uma simples bactéria até um organismo complexo, um mamífero, ele quer se alimentar e ele quer se reproduzir. Essa reprodução faz parte, vamos dizer, do psiquismo mesmo embrionário de um simples ser vivo como uma bactériazinha. Meus amigos, tudo o que acontece na Terra, em termos de evolução do princípio inteligente, vamos chamar assim, vamos esquecer os animais, o ser humano, vamos chamar do princípio inteligente. Toda essa evolução não se dá apenas por um processo natural daquilo que nós conhecemos da matéria física. Existe a intervenção da espiritualidade. Isso pode assustar alguns cientistas, porque eles vão ter muita resistência a esse entendimento de que a Terra é como se fosse um grande laboratório, e na verdade o é. Nós temos esse princípio inteligente, todo esse processo de evolução, entre aspas, manipulado, acompanhado por inteligências superiores. O desenvolvimento da vida na Terra não se dá apenas por leis físicas, químicas, e a gente fica querendo explicar essas leis. O princípio inteligente já é algo que transcende a matéria. E existe uma direção em todo o processo evolutivo. Quando nós falamos dos animais, não podemos nos esquecer do cérebro, da evolução do cérebro. Uma determinada espécie animal, ela vem reencarnando, mas ela não vai pular para outra espécie animal se não tiver certas condições específicas que são dadas, vamos dizer assim, por um impulso da espiritualidade. Essa forma perispiritual dos animais, ela também é trabalhada por inteligências superiores. O desenvolvimento do cérebro, o desenvolvimento da fala, da audição, tudo isso tem uma interferência também da espiritualidade. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para outra obra, também da série André Luiz, que é o Evolução em Dois Mundos. Esse livro foi psicografado pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira. E ele é muito interessante, porque eles contam o seguinte: na época não havia internet, o Chico Xavier ficava em Minas, o Valdo no Rio ou São Paulo, não lembro, e cada um escrevia um capítulo. E eles mandavam um para o outro o capítulo escrito pelo correio. E quando os capítulos eram lidos, um era a sequência do outro. E o linguajar, um linguajar elevadíssimo. Eu nunca vi estudo do Evolução em Dois Mundos na doutrina espírita, justamente pela dificuldade. Esse sim é um livro difícil. Tempos atrás a gente diria que ele precisa ser lido com vários dicionários. Hoje em dia a gente tem o Google, né? Então eu diria que para ler o Evolução em Dois Mundos, seja qual for o nível de entendimento da pessoa, ela tem que ler consultando o Google. O que mostra o Evolução em Dois Mundos? Justamente o que eu acabei de falar. Que todo o processo de evolução
não se dá apenas na Terra, por um processo natural de transformação, na busca dos animais de uma condição melhor. Ela se dá também pela intervenção dos espíritos. Por isso que o título da obra é Evolução em Dois Mundos, ou seja, a evolução se dá no plano físico e no plano espiritual. E quando nós falamos que Jesus é co-criador do planeta, entendam isso como sendo Jesus o dirigente de outros espíritos muito elevados, com muito conhecimento, com muita capacidade de transformação da matéria, espíritos esses que, sob a direção de Jesus, dirigem as formas, dirigem a evolução. Então, todo o processo de evolução se dá também por intervenção espiritual. É assim que os espíritos mais elevados aprendem. Se nós temos pequenas tarefas no dia a dia, espíritos mais elevados têm como tarefa fazer um mundo caminhar para frente. É um trabalho grandioso que foge um pouco à nossa condição mental. Eu destaquei aqui alguns trechos da Evolução em Dois Mundos. Eu estou fazendo todos esses comentários antes de entrar aqui na Gênese Orgânica. A gente vai perder um bom tempo hoje falando um pouquinho sobre isso, porque é muito importante esse conceito. Vamos começar a colocar o lado espiritual nesse processo da evolução. Nós falamos até agora do processo de cristalização, da formação dos minerais, dos vegetais, o surgimento da vida animal, e agora vamos ver a gênese, orgânica. Minha gente, tudo tem intervenção espiritual, tá? Daí a gente entende a amplitude dessa afirmação de que Jesus é um co-criador do planeta Terra. No Evolução em Dois Mundos, eu destaquei alguns itens. No capítulo 9, formação do mundo cerebral. Nessa evolução dos animais, é fundamental o cérebro. O que diferencia a sensibilidade, até a dor dos animais, é o cérebro. Quanto mais terminações nervosas, típica de um mamífero, por exemplo, mais dor ele sente, mais inteligência ele tem, diferente de um crustáceo, de um peixe, que já não tem, com algumas exceções, como o golfinho, mas que já não tem a sensibilidade à dor e a inteligência que um mamífero, que um cachorro, que um macaco tem. Então, no item 9, evolução em cérebro, formação do mundo cerebral, é dito assim: no regaço do tempo, os arquitetos divinos auxiliam a consciência fragmentária na construção do cérebro, o maravilhoso ninho da mente, necessitada de mais ampla exteriorização. Repito, ele vai falar ao longo do tempo, no regaço do tempo, os arquitetos divinos. Quem são esses? Os espíritos superiores, trabalhadores de Jesus, responsáveis pela evolução das espécies. Eles trabalham na construção do cérebro. Entenderam? Ou seja, no processo de evolução há uma interferência de inteligências superiores. Depois, no fator de fixação, que está aqui na Evolução em Dois Mundos. Os neurônios nascem e se renovam milhões de vezes, no plano físico e no plano extrafísico, na estruturação de cérebros experimentais. Ou seja, nessa formação do cérebro, dirigida, vamos dizer assim, por mentes superiores que estão daquele lado, Esse cérebro físico se desenvolve não só no plano físico, mas no plano espiritual. Então, seja uma aranha, um ser humano, nós estamos submetidos a forças, a inteligências superiores. No capítulo 10, palavra e responsabilidade. Porque na Evolução em Dois Mundos, ele vai falando da evolução da humanidade e vai falando de como se desenvolveu a fala, o olfato, a linguagem, e sempre mostrando a evolução também na ótica espiritual, não apenas na ótica da matéria. Daí a evolução se dar em dois mundos, no físico e no espiritual.
linguagem animal, aperfeiçoando as engrenagens do cérebro. O princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação com os semelhantes. E para isso a linguagem surgiu entre os animais sob o patrocínio dos gênios veneráveis que nos presidem a existência. Perceberam? Então, em todo o processo existe a interferência da espiritualidade. Este é um conceito importantíssimo que os espíritos nos trazem. É uma informação valiosa, muito avançada, a respeito da interferência da espiritualidade na evolução. Tá? E aí vou completar aqui só esse primeiro parágrafo. De início, o fonema e a mímica foram os processos indispensáveis ao intercâmbio de impressões ou para o serviço de defesa, como, por exemplo, o silvo de vários répteis, o coachar dos batráquios, as manifestações sonoras das aves e o mimetismo de alguns insetos e vertebrados, a se modificarem subitamente de cor, preservando-se contra o perigo. Ou seja, tudo isso tem acompanhando a espiritualidade. Formação dos sentidos. Já vou terminar aqui. Vocês já viram que eu praticamente ainda não entrei aqui no capítulo 10. Só li 2 itens. Formação dos sentidos. No corpo dos animais superiores, obra-prima de supervisão e construção dos arquitetos do espírito. No transcurso dos séculos, a consciência fragmentária acrisola, então, os sentidos. Então, vocês podem perceber que, segundo os espíritos superiores, desde a formação da Terra, antes mesmo do surgimento do homem, a espiritualidade está trabalhando nesse grande laboratório que é a Terra, trabalhando na vida, no princípio inteligente embrionário, até que esse princípio se desenvolve e permite a criação do espírito na sua primeira manifestação física, simples e ignorante, com consciência. E esse salto do animal para o reino nominal se dá sob a intervenção de uma força muito superior, do próprio Deus. Visão e audição. O sentido da vista, admiravelmente fixado, passa a permitir a constituição das imagens dos objetos na retina. E a audição, alicerçando-se em órgão complexo, consolida-se no ouvido interno, protegido pelo ouvido externo e pelo ouvido médio, em que o tubo coclear a dividir-se em 3 compartimentos. E para finalizar, microcosmo prodigioso é o título de outro item aqui da Evolução em 2 Mundos. Com o tempo, a direção espiritual da vida consegue, enfim, organizar com mais eficiência o sistema nervoso autônomo, regulando e coordenando as funções das vísceras. E eu vou parar por aqui, no Evolução em 2 Mundos, que é essa obra maravilhosa, que nos diz, então, que tudo que nós vamos estudar aqui, de agora em diante, nós devemos considerar não apenas o aspecto físico das transformações da físico-química, mas há, em todo esse processo da evolução, a interferência espiritual. E aí entra o nosso querido Jesus como co-criador em escala maior, como o dirigente do planeta Terra, co-criador desse mundo. E com ele um grupo gigantesco de espíritos que manipulam as energias da natureza, que mexem com forças que a gente nem imagina e que introduzem certos princípios nesse processo de evolução, que se dá, sim, por um processo natural, seguindo leis de Deus, que são leis perfeitas, mas que se dá também pela intervenção dos espíritos, que seguem também leis que nós não conhecemos. Aí é que está. Essa intervenção vamos considerar como sendo ciência também, ou seja, na estruturação da vida, na evolução das espécies, há interferência espiritual. É o que eu cansei de falar aqui. Tá bem?
Nós temos pouquinho tempo, vou aproveitar o tempo para avançar no capítulo 10. Item 3. A formação dos primeiros seres vivos pode-se deduzir por analogia da mesma lei segundo a qual os corpos inorgânicos foram formados e ainda são formados todos os dias. No reino vegetal, qual é a estrutura dos vegetais? Carbono, hidrogênio, os outros elementos químicos. Qual é a constituição do nosso corpo físico? Mesma coisa. Nós temos sais minerais, nós temos cálcio, nós temos carbono, hidrogênio, oxigênio, igual uma planta. Aliás, entre o ser humano, o homem e os animais, toda a matéria é a mesma. Não existe diferença. Não existe matéria que o homem tenha que o animal não tenha. Onde se dá a diferença? Do homem para os animais, do homem para os símios, de onde nós somos derivados, está no cérebro. Menos de 2% dos nossos genes são diferentes de um símio e de um macaco. E esses genes estão ligados ao cérebro. 98, qualquer coisa por cento dos nossos genes são exatamente os mesmos de um macaquinho. Até daquela mosquinha de fruta, drosófila. Por isso que ela é muito estudada em laboratório. Então, do ponto de vista físico, o nosso corpo é animal. Nosso corpo é como o de um animal, com certas características. A diferença está no pensamento, na consciência, no raciocínio contínuo, na percepção da existência de uma força maior, de Deus, na fé, na maneira de amar. Essa é a nossa diferença. Embora na maneira de amar, alguns considerem que um pet, um cachorrinho, às vezes ama mais do que o homem. Mas nós já passamos por esses reinos e nós estamos aprendendo a amar. Inclusive amamos os nossos pets, não é isso? No item 4. A química considera como elementares certo número de substâncias tais como o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, o cloro, o iodo, o flúor, o enxofre, o fósforo e todos os metais. Mediante sua combinação, formam os corpos compostos, os óxidos, os álcalis, os sais e as inumeráveis variedades que resultam da combinação desses. Ele vai falar do calor, da umidade, da corrente elétrica, né? Das combinações que se formam. No item 5, quando há combinação, os corpos componentes perdem suas propriedades características, ao passo que o composto que daí resulta possui qualidades novas, diferentes das primeiras. É assim, por exemplo, que o oxigênio e o hidrogênio, que são gases invisíveis, sendo combinados quimicamente, formam a água, que é líquida. Ou seja, você tem o hidrogênio e o oxigênio, né, no ar. Isso é uma coisa. Mas quando eles se combinam e formam a água, essa água, esse composto, é muito diferente desse hidrogênio e oxigênio que está no ar, né? Ela adquire características muito específicas. E isso serve para várias combinações químicas. É isso que ele quer dizer. Eu vou mostrar para vocês a figura, para mim, figura 42, clássica, muito conhecida. É a molécula da água, o famoso H2O, onde você tem dois átomos de hidrogênio combinados com um átomo de oxigênio. Você forma a molécula da água, né? A água compõe grande parte do nosso planeta e cerca de 70% do nosso corpo físico é hidrogênio e é oxigênio. Eu comentei lá atrás, quando a gente estava estudando astronomia, que as estrelas são formadas basicamente de hidrogênio e hélio. Mais de 90% das estrelas são hidrogênio. E que o hidrogênio é o elemento mais abundante no universo, né? O nosso corpo físico, o elemento químico que está mais presente é o hidrogênio, como em tudo, em todo o planeta. Quando se forma uma supernova, ela explode, e há um processo de fusão da matéria, ela se reúne pelas forças da gravidade. Esse planeta formado é basicamente formado de uma supernova.
E o nosso corpo físico é derivado disso também. Então, eu disse na época que nós somos literalmente poeira de estrela, pó de estrela. É isso que nós somos do ponto de vista físico. Mas do ponto de vista espiritual, nós somos um ser à parte da criação. O espírito, né, criado simples e ignorante e num processo de evolução que conta com essa intervenção espiritual. Uma reflexão. Se os espíritos influenciam na evolução, será que nós, como não estamos prontos ainda, podemos sofrer na nossa constituição física alguma intervenção da espiritualidade superior? Entenderam? O que vocês acham? Ou seja, estaremos nós ainda submetidos a essas inteligências superiores? Podem fazer algo no nosso corpo espiritual que vai nos fazer dar algum salto? Claro que sim. Isso faz parte desse processo da evolução. E eu vou deixar para vocês uma reflexão, já que nós estamos praticando uma fé raciocinada. Nós utilizamos muito pouco do nosso cérebro. Menos de 10%, por aí. Não poderia a espiritualidade, numa intervenção nessa nova era, onde os espíritos mais propensos ao bem vão continuar na Terra, realizarem alguma intervenção para que nós utilizemos 15%, 20% do nosso cérebro ou mais? Por que não? Isso é perfeitamente possível. Ou seja, nós nos tornarmos seres muito mais inteligentes, muito mais capazes de perceber essas energias do outro plano, inclusive desenvolvendo o cérebro, a própria pineal. Não poderia isso ser feito? Claro que sim. Fica aí para a reflexão de vocês, de como a vida na Terra ainda pode mudar para nós, entre aspas, humanos, espíritos, que alternamos a nossa existência entre o plano físico e espiritual. Tá bom? Bom, nós falamos da combinação dos corpos, dos elementos, né, que formam compostos. Item 7. Os corpos compostos se formam sempre em proporções definidas, isto é, pela combinação de uma quantidade determinada dos princípios constituintes. Ou seja, essa combinação, H2O, por exemplo, tem uma proporção de oxigênio, uma proporção de hidrogênio. Assim, para formar a água é necessária uma parte de oxigênio e 2 de hidrogênio. Se 2 partes de oxigênio são combinadas com 2 de hidrogênio, ao invés da água, obteremos o deutóxido de hidrogênio, líquido corrosivo. É água oxigenada. Então, água oxigenada, a fórmula é H2O2. A água que nós bebemos, a água que constitui nosso corpo, é H2O. 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Se você colocar mais um oxigênio, dá H2O2, que é uma água oxigenada que é extremamente corrosiva. Tá? Formado, no entanto, os mesmos elementos da água, porém numa outra proporção. Item 8. Tal é, em poucas palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza. A inumerável variedade de tais corpos resulta de um número pequeno de princípios elementares, combinados em proporções diferentes. Aí vai formar os ácidos carbônicos, sulfúrico, fosfórico e várias combinações. No item 9. Todas essas combinações e milhares de outras se obtêm artificialmente em pequena escala nos laboratórios de química. Elas se operam espontaneamente em grande escala no grande laboratório da natureza. Então, essa informação vai continuar. Ele vai falar de que a química era necessária para a compreensão da Gênese. No item 11 vai falar do processo de cristalização, os cristais de açúcar, cristais de rocha, a sílica cristalizada. Vai dizer que a cristalização não se opera senão sob o império de certas circunstâncias favoráveis, fora das quais elas não podem se realizar, né? Compreende-se que um calor muito forte, mantendo as moléculas afastadas, não lhes permite se condensarem.
e pela agitação, opondo-se ao seu arranjo simétrico, elas não formariam senão massa confusa e irregular, e, portanto, sem cristalização propriamente dita. Então, para a cristalização e outros processos, é preciso que haja certas condições. Eu vou parar por aqui, a gente continua na próxima, tá bem? Desculpa pela introdução um pouco longa, citando a evolução em dois mundos, mas é um conceito muito importante e daqui para frente a gente vai estar consolidando esse conceito. Obrigado aí pela atenção, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.